muito bem, vamos lá para mais um Falando e Andando, diretamente aqui da Antuérpia, exatamente na Bélgica. Vamos andando aqui no centro, podemos dizer aqui que é o centro aqui da Antuérpia, e nós vamos falar aqui durante esse vídeo sobre a necessidade de você aprender coisas além do Kubernetes. Sim, elas vão estar relacionadas ao Kubernetes, né? Como você deve ter visto aí no começo do vídeo, no título, eu tô falando, provocando, né, você a pensar um pouquinho, né? A pensar um pouquinho fora da caixa, se podemos dizer assim. Somente o Kubernetes, você perder o tempo de estudo, né? Gastar o seu tempo de estudo somente no Kubernetes não vai te trazer a experiência que você precisa para um ambiente produtivo, um ambiente aí do dia a dia, certo? Onde você vai trabalhar, né? Uma empresa que vai vender alguma coisa, que vai vender algum serviço, enfim. Bem, primeira coisa, nós estamos falando sobre Kubernetes e aqui esse vídeo é para mostrar a você o que eu acho, o que eu tenho vivido ao longo desses anos sobre Kubernetes e o que é importante aprender relacionado no ecossistema aí do Kubernetes. Se você vai lá na CNCF, lá tem aquele landscape, né, que é uma imagem que mostra todo o ecossistema aí da CNCF, você vê, eu acho, sei lá, 400 ferramentas ou até mais. Eu quero aqui compilar e lá no final do vídeo eu vou explicar para você o porquê dessa compilação aqui de ferramentas. A primeira ferramenta que eu acho que nós temos que gastar um tempo para entender é o Terraform. Porque o Terraform, ele é a ferramenta que é a responsável aí por gerenciar pela infraestrutura como código quando a gente está falando de cloud. E qualquer cloud, não é que nem o CloudFormation que é focado aí na AWS, não. O Terraform, ele é a ferramenta de IAC das clouds. Evidente, funciona também para VM, funciona em bare metal, tudo isso daí, mas ele podemos dizer que era da cloud, porque ele funciona bem em todas. Até o Magalu já tem aí um provider, né, para que você possa utilizar. Segunda ferramenta, a stack do Prometheus, e aí eu colocaria também o Grafana, certo? Porque o Prometheus é o responsável ali por coletar as métricas, tudo certinho, por criar aí os dashboards, né, para que nós possamos ver também lá no Grafana, né? Ele que vai criar essas métricas que aí enviaremos lá para o Grafana e assim montar aqueles dashboards bonitinhos e todo, né, com um monte de informações úteis, certo? Outra ferramenta, Nginx Ingress. O que é isso daí? É o Ingress Controller mais conhecido aí do mundo do Kubernetes. Eu focaria em aprender, é uma forma de você expor aí os seus serviços, né, e controlar aí o acesso, né, pelo menos minimamente aí para os seus clientes, né, controlar os acessos, ter certeza de como está sendo balanceado aí as suas requisições. Não é a melhor solução, hoje temos outras coisas mais gostosinhas, mas daí você tem que saber, certo? Outra coisa importante é o Metric Server, né? Nós estamos falando do Prometheus, né, de métricas, e nós temos que ter aí o serviço lá, que era para ser meio que built-in aí do nosso querido latrado Kubernetes, que é o Metric Server, que é uma forma de você começar aí a ter métricas lá do seu Kubernetes. Eu quero fazer a criação de minhas imagens, né, das minhas imagens de container, como eu faço, por exemplo, sei lá, meus pipelines, né? Eu quero ter um YAML da vida, talvez, para definir a criação da minha imagem. Ah, mas e o Dockerfile? Ele é legal? Sim, ele é muito legal e muito útil. Você vai utilizar várias vezes, mas gasta um tempo para entender o Melange lá que você já conhece, né? A gente fica falando bastante, um monte de vezes aqui. O pessoal da ChainGuard, que são sensacionais demais. E o Melange é uma ferramenta que vai permitir que você crie o seu pacote aí, o seu pacote APK, né, da sua aplicação, mano. E você vai ter aí um container, né, distroless, que é um outro assunto que você também tem que dominar. Já trazendo o Melange, trazendo o distroless, também precisamos ter o EPIC-O, que é outra ferramenta da ChainGuard, que também é responsável por criar e ajudar a criar imagens mais modernas, mais enxutas, zero vulnerabilidades, né? E a chance ainda de você ter um pipeline para criar as suas imagens, sabe? Definir, mano, bonitinho, step by step. Mano, o bagulho é animal demais. Se você está falando de imagens, é legal que você conheça também o que? O Docker, né? Você precisa ter um entendimento do que é o Docker, do Container Runtime, ter um entendimento do Containerd, né? Também é importante. Você não vai utilizar o Docker em produção, mas muitas das vezes você vai precisar utilizar o Docker para suas soluções locais, né? Para seus testes e tudo mais. E se vai falar ainda de imagem, temos que falar sobre quem? O Harbor.
que é um registry, certo? É onde você vai armazenar as suas imagens, e com ele é bem interessante porque ele tem um gerenciamento bem com bem mais, eu acho que é um dos registries mais poderosos, com mais recursos que nós temos. Olha o tamanho dessa porta aqui, meu Deus do céu, certo? Então, veja também o nosso querido latrado Harbor. E aí eu preciso deployar minha aplicação, eu preciso fazer com que tudo isso vá lá parar no meu Kubernetes, ou então seja lá no qual for Kubernetes. Vamos pensar no Kubernetes. Vai deployar lá nosso querido latrado Kubernetes, eu preciso o quê? Ter o nosso Helm, porque aí eu consigo ter o charts, eu consigo falar exatamente o que vai ser necessário para a minha aplicação, o que ela vai precisar ter, né? Como que vai ser o deploy dessa minha aplicação, muito mais tranquilo de gerenciar as releases aí que eu vou deployar no meu ambiente produtivo lá do nosso querido latrado Kubernetes. Como vai ter a minha aplicação sendo deployada no cluster Kubernetes, eu preciso pensar também em alguma forma de auto-scaling, pelo menos aí dos meus deployment, né, dos meus pods. Então é legal pra caramba conhecer o KEDA, né, que é o KEDA, certo? Bem legal mesmo, que é uma forma de auto-scaling baseado no que? Em eventos, certo? Então você tem muito mais recursos do que é o auto-scaling que nós já conhecemos, né, o HPA lá do Kubernetes, se bem que hoje está até melhor um pouco o HPA, já consegue pegar coisa do Metric Server, então tá bem legal também. Mas enfim, o KEDA é bem interessante, é quase que uma ferramenta default. O que mais que nós temos aqui? Outra coisa, ferramenta, o Kubernetes. Olha só agora que nós chegamos no Kubernetes, né? O Kubernetes é a plataforma, o Kubernetes é o navio, o Kubernetes é onde vai rodar toda a sua aplicação e todo esse conjunto de ferramentas, que ainda não acabou, porque eu estava esquecendo aqui do Kyverno. Se você quer ter políticas, quer controlar, melhorar a forma como as pessoas utilizam aí o seu cluster, é importantíssimo você ter o domínio do nosso querido latrado Kyverno. Tem vídeo de todas essas ferramentas aqui que eu falei, inclusive do Kyverno no canal, né? Então, pô, você quer conhecer mais sobre policies aí no Kubernetes? Vai lá no site do Kyverno, vem aqui no site da Linux Chips para que você possa entender o que é essa história de, sei lá, validate, mutate, generate e o cleanup que nós falamos sempre lá quando estamos falando de Kyverno, e também de policies aqui no nosso querido latrado Kubernetes, beleza? Que mais? Temos mais alguma coisa? Para fechar então o conjunto de ferramentas, tem uma chamada Low Cost, certo? O que é isso? É um stress test bem simples, mas que ele vai ter uma interface, vai trazer um report para você. Você consegue estressar a sua aplicação para saber como que ela tá, né? Se ela tá sendo bem executada ou não, né? Se está sendo bem executada, se está performando bem ou não, né? Se precisa de melhoria, assim, para que você tenha uma ideia de como que isso vai rodar, qual que vai ser a capacity, né? A capacidade dela quando estiver lá no ambiente produtivo. Não vai te dar a certeza total, mas você vai ter uma boa ideia. E todas essas ferramentas, você está falando assim, nossa, você falou um monte de ferramentas. Aonde estão essas ferramentas? Pois bem, o Fábio Bartoli, mano, que é uma cria do PIC, né, um aluno do PIC aqui do Programa Intensivo de Container de Kubernetes, ele preparou, tudo isso ele aprendeu aqui durante esses 6 meses, 7 meses do PIC 2024. E ele vai explicar tudo isso no detalhe pra gente nessa segunda-feira, exatamente segunda-feira agora. Nós vamos ver, hoje é dia, você tá vendo esse vídeo aqui no dia 8, né, de setembro, no dia 9 de setembro, você vai poder ver o Fábio ao vivo no canal da Linux Chips, à 1 da tarde. Então tá aqui embaixo o link, tanto do repositório com essas ferramentas, como também o link para que você possa se inscrever aí, vai estar aqui no, só ver aqui, né, no YouTube, mas se inscreve para que você possa concorrer a prêmios, certo? No mais é isso, comenta o que você achou desse vídeo, ficou faltando alguma coisa, gostaram da surpresa? Cria do PIC, mano, criando muita coisa já para nossa comunidade. E ó, você pode ser a próxima cria do PIC. Cola aí, segunda-feira, 1 da tarde. É nóis, vai!